VCJR11, o Fundo de Juros Real da VEX, agora Pátria. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 2 de setembro de 2025, extremamente atrasado o relatório gerencial. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que iniciou as atividades em 2019, tem hoje uma cota patrimonial na casa de R$ 93,10, um patrimônio total na casa de R$ 1.370 bilhões, a cota a mercado margeando os R$ 80, e na data que eu gravo com vocês, o VCJR11 cota na B3 a R$ 77,62, fazendo um P sobre VP de 0,83%, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,27%. A cotação chegou aos R$ 67,00 em dezembro de 2024 e agora busca uma pequena recuperação, atingindo já inclusive R$ 86,00, mas repousando na casa dos R$ 77,62. A última distribuição ocorreu agora, no dia 11 de setembro de 2025, 90 centavos por cota, decresceu um pouquinho, fazendo um yield mensal de 1,13, anual de 15,07%. Investindo R$ 1.000 em VCJR11 há 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.108,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, conforme verificamos aqui, o VCJR11 não consegue superar a linha do CDI, superando em pequena medida a linha do IPCA e também a linha do IFIX, retornando no período 10,82%, enquanto o CDI retornou 25,10%, o IPCA 9,3% e o IFIX 9,89%, então ponto relativamente tranquilo para a rentabilidade aqui do VCJR11. Mas, se por um lado a rentabilidade continua razoavelmente tranquila, apesar desta queda da distribuição, a carteira aqui do fundo merece extrema atenção por parte do cotista. Lendo o relatório de julho de 2025, vemos que para o mês de julho, o fundo apresentou um resultado distribuível de 93 centavos por cota e, de forma a linearizar os rendimentos, foi pago no dia 11, 95 centavos por cota, considerando o resultado distribuível, fazendo com que a reserva chegasse agora para 60 centavos por cota. Mas, conforme acabamos de verificar aqui no Investidor 10, a distribuição do dia 11 de setembro caiu novamente agora para 90 centavos por cota, então provavelmente a reserva chegou aos 65 centavos. Tudo isso porque o relatório gerencial segue extremamente atrasado e ainda se refere ao resultado de julho. Ainda não temos o resultado de agosto, que não foi divulgado, e vejam que já estamos caminhando aí quase que meados de setembro e ainda não se tem o relatório, que segue bastante atrasado em relação a agosto de 2025. Em relação à carteira aqui do fundo, 88,5% do patrimônio líquido segue alocado, sendo 87,1% em CRIs, uma rentabilidade média ponderada de 17,6% ao ano, dando IPCA mais 11,8% ao ano, no prazo médio de 3,8 anos e um spread médio de 3,1% ao ano. Em 31/7, o fundo não contava com operações compromissadas reversas, ponto positivo. A carteira segue aqui com 41 CRIs, sendo 90% da carteira indexada ao IPCA, 8% ao CDI e também 1% aqui no pré. E para as movimentações, a gestão destaca aqui que durante o mês não teve movimentações na carteira, mas veremos adiante que tem algumas situações que demandam contínuo monitoramento por parte do cotista em relação a alguns CRIs, como destacado aqui pela gestão. Seguindo aqui, em relação à rentabilidade do fundo no mês, foi negativa de 0,5%, enquanto o IFIX retornou o negativo de 1,4%, o CDI bruto retornando 1,3% e o IMAB retornando negativo de 0,8%. Lembrando que na distribuição de 95 centavos por cota, ela faz um yield anualizado em relação à cota de fechamento de 14,1%, já na patrimonial 12,3%. Lembrando, tá, pessoal, reiterando mais uma vez, que a distribuição caiu agora para 90 centavos e este valor de 95 ainda se refere à distribuição de julho. Temos aqui ainda pendente a distribuição de agosto, ponto de extrema atenção aí nesta queda de distribuição e também no atraso do relatório gerencial. Para a DRE do fundo em julho de 2025, 14 milhões de juros e correção monetária, 1,5 milhão de resultado financeiro líquido, chegando a uma distribuição de 13.731.000 reais. 98 centavos foi o recorrente, 15 centavos de despesa, 10 centavos de resultado líquido, retendo
lá para a reserva, 2 centavos por cota, distribuindo 95 centavos. A reserva provavelmente decresceu agora para 55 centavos por cota, isso porque no relatório gerencial ela apontava 60 centavos de reserva, mas agora o fundo fazendo uma distribuição de apenas 90 centavos por cota, provavelmente consumindo 5 centavos da reserva. Veremos essa informação ainda no próximo relatório gerencial. Em relação à carteira, 46% fica aqui para o residencial, 21% para o varejo, 11% para a energia, 11% para hotéis. Ele tem aqui também escritório e loteamento. A maior distribuição geográfica do fundo fica para São Paulo, 78,9%, seguido do estado de Minas Gerais, 5,9%. São 41 CRIs diversificados em 7 segmentos distintos, sendo as maiores exposições aos segmentos de residencial, energia e também o setor de varejo. A boa diversificação com a maior exposição aqui para São Paulo, 79%, como comentamos. A maior exposição por distribuição de CRI segue aqui o Cidade Matarazzo, formando 7,48% da carteira do fundo. Ponto de atenção, mais ponto de atenção também a Coteminas, que forma 5,4% do patrimônio líquido do fundo. Isso porque, em que pese ela não tenha decretado falência, hoje a Coteminas se encontra em um processo de recuperação judicial. Então, ponto de atenção, porque o processo caminha, a dívida foi reestruturada, mas ainda não houve a conclusão deste processo. Ponto de extrema atenção. O LTV médio ponderado da carteira é na casa de 60%, lembrando que a maior exposição fica aqui entre 66% e 75%, formando uma posição de 59% do patrimônio líquido do fundo. A maior exposição por indexação é o IPCA, 90%, mas ele tem aqui também 8% do CDI e também 1% aqui de pré. Lembrando que na carteira de IPCA ela forma uma marcação a mercado de 11,5%, uma taxa de aquisição de 8,5%, um prazo médio de 3,9 anos. Já na carteira CDI, uma taxa de marcação de 5,9%, 4,6% na taxa de aquisição, um prazo médio menor, 2,1%. Já na carteira pré, 20,6% de marcação, 20% na aquisição e 4% no prazo médio da carteira. Em relação aos vencimentos, 14% vencendo em 2026, mas a maior exposição segue lá com vencimento em 2030, 37% do patrimônio líquido aqui da carteira. O CRI da Cidade Matarazzo é a maior exposição hoje aqui do fundo, como comentamos, formando 7,5% do patrimônio líquido do fundo, um montante total da operação de 102 milhões e meio, a operação que é indexada ao IPCA, e para o CRI da Coteminas, 74 milhões, a operação que também é indexada ao IPCA, formando hoje 5,4% do patrimônio líquido do fundo. Então, ponto de extrema atenção. Mas a Coteminas não se encontra só, tá, pessoal? Isso porque ele tem aqui também uma situação em relação à Serpasa, que forma hoje um 0,4% do patrimônio líquido do fundo, 5 milhões. A Serpasa, que se encontra em situação bem complexa também, inclusive com uma falência decretada lá em 2016, e segue aí buscando uma recuperação com a confiança dos credores no mercado. Inclusive, o Beta11 em conversas com possível investimento lá na Serpasa, ponto de extrema atenção. E também o CRI da Unacorp, formando aqui uma exposição que não chega a nem 0% do patrimônio líquido do fundo, ponto de extrema atenção. Na lista de monitoramento aqui por parte da gestão, segue o CRI da Coteminas, formando um montante de 160 milhões na emissão, 5,4% do patrimônio líquido do fundo. O update em relação a este CRI é que ele permanece adimplente e a equipe está aí em contato bem próximo com a devedora e os demais investidores do CRI para traçar um plano para destravar o valor nos terrenos alienados ao CRI. Em relação à Serpasa, o montante de 35 milhões do CRI, formando hoje 0,4% do patrimônio líquido do VCJR11, e a gestão comenta no update que a equipe segue em contato próximo com os demais investidores do CRI para reestruturar a operação junto à companhia, e adicionalmente está aí com a equipe de gestão revisando o LTV e também a marcação da operação. Lembrando também que extrema atenção para aquela situação da Virgo, tá? Isso porque ela foi denunciada à CVM com uma possível conduta de gestão temerária, e o VCJR11 tem aqui 21% de toda a sua carteira alocada em operações lá com a securitizadora Virgo. Segundo a gestão, os CRIs em si não serão impactados e as operações seguem normalmente com o fluxo de pagamentos e garantias vinculadas a tais
como anteriormente. Lembrando que a situação da Virgo envolvia movimentações bem estranhas em relação às contas de reserva, e a gestão aqui do VCJR11 destaca que está checando detalhadamente as informações junto aos agentes fiduciários e, caso sejam confirmadas irregularidades nessas contas de reserva, tomará as medidas cabíveis para mitigar risco e resguardar os interesses dos cotistas. Por fim, a rentabilidade aqui do VCJR11 no mercado secundário foi de uma movimentação de 2,5 milhões ao dia, formando um giro de 2,7%, e ele vem perdendo o número de cotistas, saindo lá de 35 mil cotistas em setembro de 2024 para agora apenas 30.800 cotistas, ponto de extrema atenção. Em relação ao CRI da Unacorp, 2 matérias foram aprovadas lá na Assembleia realizada, então ponto de atenção aqui também para a situação da Unacorp. Perfeito, pessoal? Então, em resumo, atenção à Unacorp, atenção à Virgo, atenção também à Serpasa e a Coteminas, e também atenção à exposição do CRI da Matarazzo, que soma mais de 5% do patrimônio líquido do fundo. Perfeito, pessoal? De VCJR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.